Olá amigos e amigas, mais uma vez estamos gravando o vídeo. Tentarei ser o mais breve possível, porém gostaria de tentar repassar algumas informações que eu percebo que a grande maioria dos recifenses exclusivamente não sabe do que se trata ou o que é o Foro de São Paulo. Eu vos pergunto, vocês sabem o que é o Foro de São Paulo? Sejam sinceros, vocês já ouviram falar do Foro de São Paulo? Vocês sabem quem foram os fundadores do Foro de São Paulo? Vocês sabem qual a situação econômica dos países que foram governados por membros do Foro de São Paulo? Vocês sabiam que quem fez parte do Foro de São Paulo foram diversos países esquerdistas e organizações criminosas como o MIR chileno e as Farc colombiana? Vocês sabiam disso? Sejam sinceros, porque muitas vezes, pessoal, a gente defende uma bandeira e não sabe qual é a ideologia partidária, qual é o verdadeiro sentido que está por trás de tudo isso, por trás de um partido ou por trás de uma ideologia partidária. Vejam logo de início o vídeo a seguir. Que toda hora aparece, especialmente no noticiário internacional. Fala-se, eu não acredito nisso, mas eu quero colocar isso na entrevista, de uma aliança, de um eixo Chaves, Fidel e Lula. Ô Boris, você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto, Claro. E eu te aconselho até não repetir isso no vídeo, porque houve um tempo que houve uma aliança do mal aqui, que era Collor, Menem, Fujimori e Salinas, quatro que foram quase que presos como ladrões. Veja, eu sou um homem e o partido tem uma história muito democrática. O partido tem relação com todos os países do mundo. Nós vamos poder provar, depois que ganharmos as eleições, que o Brasil vai manter uma relação muito eficaz, desde os Estados Unidos, desde a Argentina, desde a Europa, com todos os países, porque interessa a um país como o Brasil fazer alianças políticas, fazer acordos comerciais, fazer acordos culturais, e nós não vamos, a priori, vetar ninguém. Nós queremos aliança com todo mundo e vamos ser um país aberto para discutir todos os problemas com todos os países do mundo que queiram discutir conosco. Quero esclarecer que essa história não é uma história minha, é uma história que rola a todo momento na imprensa internacional, que eu queria ouvir, o que eu já esperava ouvir, sem dúvida nenhuma, de que isso é uma invenção absurda, provavelmente, dos seus adversários políticos. Vocês viram e ouviram o vídeo? Qual é o motivo de Lula negar a existência do Foro de São Paulo? Uma pergunta tão simples que Boris Casoy fez a ele e ele negou. Não é estranho, pessoal? E quer ver mais estranho ainda? É a grande imprensa brasileira nunca falar a respeito do Foro de São Paulo. Uma organização que foi criada há 30 anos atrás e até hoje nunca a grande imprensa brasileira falou a seu respeito. Não é estranho? O que é que há por trás disso que a grande maioria da nação brasileira não sabia? E hoje em dia o povo nordestino, principalmente os recifenses, não sabe o que se trata. Contra fotos, não há argumentos. Agora vejam este outro vídeo. Prever, por exemplo, uma América Latina assim: Fidel, Chávez, Morales, Bachelet, Correa, quem mais? Todos de esquerda na América do Sul. Você podia prever que isso ia acontecer? Prever não, mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso, inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, que lutava para isso. Depois criamos ainda o Grupo de Marbella, que é o nome da cidade, do hotel onde nós fomos no Chile, que se reuniu. Todos depois foram eleitos presidente da República. Todos foram. Todos. O Ciro Gomes, que participava, e o Cuauhtémoc Cárdenas ainda não foram, mas o Fox foi, o Lagos foi, o Tabaré Basque foi, certo? O Della Rúa foi, o Lula foi. Vocês viram esse outro vídeo? Contra fotos, fatos e vídeos, há argumentos.
Vocês viram o próprio falando que havia fundado, junto com alguns políticos de viés esquerdista, o Foro de São Paulo. Aí eu faço a outra pergunta. O porquê dele negar anteriormente, antes de ser presidente do Brasil? Você sabe qual realmente foi o foco, qual foi o objetivo de Lula quando foi presidente aqui do Brasil? Foi financiar países ditatoriais aqui na América do Sul. Bancou diversas obras nos países da América do Sul que tinha viés esquerdista, que era aliado com o Foro de São Paulo. Olha as fotos. São inúmeras obras feitas mundo afora. E nós aqui, como ficamos? A nossa situação social, educacional, na área da saúde, segurança, principalmente nós nordestinos, como é que ficou a nossa situação? Pessoal, o Foro de São Paulo foi fundado simplesmente para bancar, financiar ditaduras. É só você ver hoje em dia a questão da Venezuela. Como é que está a situação da Venezuela? A Argentina agora, que quem assumiu foi mais um governo esquerdista. Olha a situação da Argentina. E por que um órgão que se diz sério aceitou as Farc, uma organização criminosa, acusada de diversos sequestros, acusada do narcotráfico aqui na América do Sul, fazer parte de uma organização dessas? É só vocês pesquisarem, pessoal. É só vocês pesquisarem. E eu estou aqui, não é para causar polêmica não, apesar de o vídeo ser polêmico. Mas eu jamais vou me acovardar. Porque eu comecei a pesquisar, comecei a entender como funciona a política no país, no mundo e principalmente aqui no nosso Brasil. E gostaria que vocês pesquisassem, começassem a entender e depois tirassem as suas conclusões. Que contra fatos não há argumentos. Desejo a todos um grande abraço, que o grandioso Deus nos abençoe e que continue abençoando nossa nação.